Mas nesse momento o governo tem alguma condição de ajudar a pagar essa conta? Ah, claro, está sobrando dinheiro. A nossa dívida está explodindo, mas por quem se preocupa com esse tipo de coisa? Não, acho curioso. Não, se o governo ajudar, a gente está bom. Assim, até eu, né? Se o governo me ajudar a me pagar uma série das minhas contas, eu ficaria muito grato. Agora, que a proposta é uma barbaridade, é claro que a deputada aí está surfando na onda, porque ninguém sabia sequer que ela existia, de repente ela passou a ser uma figura popular. E faz todo sentido, assim, a história como o rapaz falou que trabalha escravocrata e pertence ao PSOL, porque, enfim... O Guilherme Boulos, por exemplo, jamais trabalhou na vida. É um cara que é um exemplo para a gente, com aquela carteira de trabalho em branco, assim. Ele é professor. Não pode dizer que professor não trabalha. Ele acha que, não pode dizer que professor não trabalha. Eu sou professor. Eu também fui professor. Não, então, eu sou. Não, mas dizer que um professor não trabalha é um disparate. Ele nunca curtiu muito esse lado da história, né? Tanto que era o pai dele que pagava os BOs. Mas, enfim, isso dito, quer dizer, piada à parte, a verdade é a seguinte, a ideia de você reduzir jornada de trabalho e manter o salário inalterado, você aumenta o custo por hora. Você não precisa ser um gênio da economia, é aritmética. Você tem o mesmo salário num número menor de horas, né? Você manteve o numerador, né? E aumentou o denominador, o negócio vai para cima, aumenta o salário por hora. Isso daí vai fazer um estrago enorme. Ah, não, é sempre assim, vocês falam, mas olha, por exemplo, o que aconteceu? Fizeram um negócio das empregadas domésticas lá que para formalizar. Bom, qual que foi o efeito dessa história? O emprego doméstico pela PNAD caiu em termos absolutos de 2012 para cá. Tinha mais gente empregada na época do que agora. Fala, não, mas isso aconteceu como? Aumentou o número de informal, caiu o número de formal. Você fez um negócio, é assim? Então é o seguinte, está contratada 2 dias por semana, não precisa formalizar. Então as pessoas tomam esse tipo de coisa sem pensar nas consequências, porque é bacana, porque é um discurso bonito, etc. Ninguém se preocupou em ver quais são os impactos econômicos dessa história. Depois que você fez, você vai ver o tamanho do estrago que foi feito. Então eu olho para isso, né? Obviamente, se o governo estiver disposto a bancar, dado que o governo parece ter um saco sem fundo, né, para financiar isso daí, talvez funcione. Né? A gente só vai ver a dívida duplicar com proporção do PIB. Cortella, queria saber da sua opinião sobre isso. Então, eu acho que quando o Alexandre levanta essa questão financeira, é claro que ela tem que ser uma preocupação. Não é um projeto do governo, é um projeto do legislativo. A tua questão é, será que o governo banca? Bom, o legislativo vai ter que pensar nisso. Da onde virá o recurso para que se dê a sustentação? O governo terá que chancelar ou não, aprovar ou não, mas é o conjunto de deputados que está discutindo se o fará. Isso tem que passar pelo nosso Congresso. Eu sou absolutamente favorável a essa questão. Eu não sei se ela será 6-1, 5-2, 4-3. O que nós não podemos é persistir nesse modo hoje de fazer com que uma parcela da sociedade fique privada de ter um convívio maior, de um descanso maior. Será que eu, Cortella, me beneficio do 6x1? É claro, tenho restaurante com gente o tempo todo para atender, lojas no shopping. Será que eu preciso diminuir a minha capacidade de fruição, de aproveitamento, para que outras pessoas possam ter melhores condições? Sem dúvida. Se tiver que repartir o custo no geral, levando em conta, claro, que você falou em relação a recurso público, mas se eu tiver que pagar mais, eu não sei qual é o percentual, mas se eu tiver que pagar mais no restaurante, no shopping, né, na loja, no cinema, para que as pessoas possam ter um pouco mais de qualidade de vida, no qual eu fico imaginando que é trabalhar 6 dias e folgar só um. E usualmente na segunda-feira, que é quando você tem só esse dia para todas as suas outras coisas. Nessa hora é necessário repartir o custo e, claro, ver se o nosso Congresso, que está discutindo isso, é capaz também de oferecer, quando a associação comercial pede, o governo tem que dar uma compensação. Bom, é necessário que o legislativo também coloque essa condição, senão fica tudo no governo e aí o Alexandre ganha, né, a ideia com toda clareza, porque é claro, né, não dá para crescer mais ainda. Se a pessoa que vai fazer, o pobre que vai fazer compra no supermercado, ele vai ficar feliz de ver o preço dos produtos dele. Então, eu não sei se o aumento, Alexandre, ele é tão grande. Eu não sei se a gente reparte o ônus, se ele seria tão elevado. Não é a minha área, não, é a tua área. Boa. Né? Você tem isso. 44 horas, você diminui para 36. Né? E o salário é o mesmo. Não, a gente está falando de uma redução. Quer dizer, se fosse 40, era 10%. Você está falando um pouquinho mais do que isso, que dá ali quase 20% de redução. 20% de aumento do custo por hora. Isso não vai ser repassado? Vai.
né? Vamos ver Vai as ser contas. repassado e quem é que... Então tem que fazer a conta, ninguém fez. Então defender a priori, tudo muito bonitinho. Agora, tem que fazer Então, conta. eu defendo o princípio. A conta tem que ser feita pelo Então, legislativo. o meu princípio é tem que fazer conta antes de decidir.